Bom dia, professor Fernando, mais uma aula de geografia, né? Alunos dos nonos anos A e B. Então, o último tema da apostila 2, beleza? Canadá, vamos falar desse país adorado muito, né? Para outros, uma extensão dos Estados Unidos, mas é um país extremamente interessante a ser estudado. O Canadá, na realidade, ele se localiza no extremo norte do continente americano. É um país de quase 10 milhões de quilômetros quadrados, sendo o segundo maior país do mundo em extensão territorial. Se nós pegarmos a área do Canadá, dá mais ou menos uma Europa, só para vocês terem ideia do tamanho do Canadá. Porém, o Canadá tem uma população extremamente pequena. Só para vocês terem ideia, a população do Canadá é inferior à população do estado de São Paulo. Então, nós temos um grande território com uma pequena população, que vai dar uma quantidade, né, de 3,6 habitantes por quilômetro quadrado. Então, o Canadá é considerado um país pouco populoso, porque tem uma pequena população absoluta, e pouco povoado, porque tem uma pequena população relativa. Beleza? O Canadá é um país que tem dois idiomas oficiais, né? Dois idiomas oficiais, o inglês e o francês, mesmo porque teve dois tipos de colonização, né? Teve a colonização inglesa e teve a colonização francesa. Colonização inglesa em sua maioria, colonização francesa em menor quantidade. Então, tem dois idiomas oficiais, porque teve dois colonizadores diferentes. Então, a maior parte do país fala inglês, tem uma pequena parcela da população que fala o francês, principalmente na província de Quebec. Olha, eu estou falando em província, certo? Então, olha só, a maior parte dos países nós temos os estados, né? No Canadá nós temos as chamadas províncias. Tá aí, tudo bem? Beleza. É importante nós ressaltarmos que tem também, se tem conflito de dois povos diferentes, né? Os ingleses e os franceses, nós temos também duas religiões que divergem. Então, uma parte protestante, né? Que vieram dos ingleses, e uma pequena parcela da população católica, né, dos que vieram da França. Nós temos aqui, coloquei um mapinha do Canadá aqui, só para vocês terem mais ou menos a ideia, tá, de localização. Então, ó, o Canadá tem como fronteira ao norte o Oceano Glacial Ártico, ou seja, o Oceano Gelado. A noroeste, o Alasca, aquela parte descontínua dos Estados Unidos, né? O 49º estado dos Estados Unidos. Nós temos a leste o Oceano Atlântico. Aqui, ó, a oeste nós temos o Oceano Pacífico, e ao sul o Canadá faz fronteira com os Estados Unidos. Alguns colocam o Canadá como um quintal rico dos Estados Unidos. O Canadá é, na realidade, uma monarquia parlamentar. Monarquia parlamentar. Olha só, o cargo simbólico de rainha do Canadá é da rainha da Inglaterra, a Elizabeth. Mas quem cuida da economia, né, então, o chefe de governo do Canadá é um primeiro-ministro. Beleza? Então,
sistema de governo do Canadá é uma monarquia parlamentarista. O Canadá é um país considerado desenvolvido, pertence ao G7 e olhem só, tem um altíssimo IDH, ou seja, tem uma excelente qualidade de vida. Então, é um país que oferece todas as condições benéficas possíveis e imaginárias para todos os cidadãos. Então, é um país excelente para se viver. Vamos falar um pouquinho das regiões econômicas do Canadá. Nós temos aqui a parte norte do Canadá, o extremo norte do Canadá, é uma região extremamente gelada. Mesmo porque a maior parte da população do Canadá, ela habita o centro-sul do Canadá, que é a região mais habitada. Só para vocês terem ideia, o extremo norte do Canadá tem 1 habitante em média por quilômetros quadrados. Quem vive nessa região norte do Canadá? Os esquimós, os índios canadenses, né? São chamados de Inuits. Essa é a população do norte do Canadá, que vive basicamente da pesca, né? Tem o crio, então eles vivem basicamente da pesca, tem alguns minérios nessa região, tá? Depois nós temos, tá, a parte do oeste do Canadá, a parte das chamadas montanhas rochosas, né? Nós vamos ter aqui uma grande floresta de coníferas, então essa região é muito forte na indústria de papel e celulose, tem a indústria da pesca nessa região. A principal cidade dessa parte oeste dos Estados Unidos é a cidade de Vancouver, né? Tem um porto importante nessa região. A parte central, que é conhecida também como Grande Planície Central Canadense, ou a região de Prairie, né? Essa região aqui, ela é muito forte porque ela tem terras férteis. E dentro do contexto de terras férteis, é uma região grande produtora de produtos agrícolas, né? Então, assim como existe a região da planície do Mississippi nos Estados Unidos, a planície canadense, terras férteis, é uma região extremamente produtora. Mas nós devemos nos atentar ao sudeste canadense. Por que nós temos que nos atentar ao sudeste canadense? O sudeste canadense faz fronteira com o nordeste dos Estados Unidos. A principal região industrializada dos Estados Unidos ainda, que tem a grande megalópole, que tem é conhecida como o chamado Manufacturing Belt, essa região. Então essa região é muito importante, é a principal região econômica dos Estados Unidos ainda nos dias de hoje. Então o sudeste dos Estados Unidos com o nordeste dos Estados Unidos. Essa região aqui perfaz uma das principais regiões econômicas do mundo. As principais províncias do Canadá são essa região. A província de Quebec, a província de Montreal, a província de Ontário. A capital do Canadá está nessa região, né? Muitos até confundem a capital do Canadá. Então muitos pensam que a capital do Canadá é Montreal. Então não é, pessoas. A capital do Canadá é Ottawa, beleza? Então Ottawa, capital do Canadá, que está nessa região. Só para vocês terem uma ideia como essa região é. É a região dos chamados Grandes Lagos, muito importante, ou a região do Vale de São Lourenço nessa região. Então, é extremamente importante para a economia do Canadá, no caso.
Aqui é uma região portuária, né? Província portuária, que tem uma cidade importante chamada de Halifax, nessa região, tá? Pessoal, é importante, cai demais na prova, tá? Sobre a província de Quebec. A província de Quebec, cuja maior parte da população é de origem francesa, tem como idioma o francês, mais católica, tá? Então, uma região cuja população sofre um preconceito enorme em relação ao restante do país por ser diferente, né? Quebec, inclusive, já pediu várias vezes para se tornar um estado independente dentro do Canadá, né? Ocorreu, inclusive, plebiscito pedindo tudo isso, pedindo para o Quebec ser um estado independente do Canadá. Perdeu por pouco, acho que a diferença foi de 51 votos a 49. Só por isso eles não conseguiram. Mas é uma vontade, ou existe uma vontade enorme de Quebec se tornar independente do restante do Canadá, tá? Lembrando também que o Canadá faz parte do NAFTA, bloco formado pelos países da América do Norte, composto justamente pelo Canadá, Estados Unidos e México, tá? Relação comercial muito forte. A maior parte do comércio, a relação comercial do Canadá é com os Estados Unidos. Então, mais de 60% dos produtos produzidos no Canadá são exportados para os Estados Unidos. Mais de 60% dos produtos comprados, importados pelo Canadá, provém dos Estados Unidos. Então, a relação comercial entre eles é muito forte. Beleza? Vou pedir exercícios, o restante dos exercícios da apostila através do aplicativo, tá? Marcando, claro, que uma data para entrega, né? Próxima aula já começaremos a apostila 2. Obrigado, até a próxima aula.